Vamos abrir a palavra em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Este é um tempo excepcional para estudar Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos ver sobre o julgamento final dos mortos ímpios. O juízo final, parte 2 já do juízo final. Amém? Então vamos lá, Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Pode ler, meu querido. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e se não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Eita, Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. eita maravilha. Leia para nós agora Mateus capítulo 10 e o verso 28. Mateus 10 e o verso 28. Aleluia. Mateus 10. Isso. Evangelho de Mateus 10 e 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eita, palavra forte, amém? Guarda esses versos, vamos agora então entender o que o nosso irmão Eli acabou de ler. Primeiro entendimento, primeiro ponto da leitura feita nesta noite é o julgamento final dos mortos ímpios. Nesta ocasião, os ímpios falecidos, presta atenção nisso que é uma curiosidade de todo mundo. Os ímpios, aqueles que não se entregaram a Deus, tanto do Antigo Testamento, Novo Testamento, que faleceram de todas as épocas, eles ressuscitarão. É aqui que eles ressuscitarão, com seus corpos literais e imortais. Então entenda, ímpios, irmão Eli, de todos os tempos, que morreram, agora vão ressuscitar, com corpo imortal agora. Ai, como é que vai ser, irmãos? Se nós soubéssemos, nós éramos Deus. Se eu soubesse te explicar como que Deus vai pegar um corpo que já foi comido pela terra, engolido por um animal, desfeito pelo fogo, e como que Deus vai pegar e vai trazer à existência esse corpo, agora imortal, se eu soubesse te dizer, eu era Deus. E Deus não quis contar para nós como que Ele vai fazer isso, Ele só disse que vai fazer. Amém? Amém. Então você precisa crer no que está escrito. Porque por mais leigo ou ateu que uma pessoa seja, quando ela pega a Bíblia Sagrada, ela começa a ler, há milhares de anos atrás a Bíblia foi escrita por diversas pessoas diferentes que nunca se conheceram, e tudo que eles falaram convergem para a mesma mensagem, mensagens que estão acontecendo. Então, pelo sim, pelo não, eu ainda assim prefiro acreditar na Bíblia. Amém. Glória a Deus. Ainda que ninguém nunca tivesse me falado sobre o Evangelho, e a Bíblia chegasse para mim, eu lesse a Bíblia e assistisse o jornal, eu ia dizer, eu creio nesse livro. Esse livro é demais. Não sei quem escreveu, não sei quem é o Deus deles, mas esse livro aqui é top, porque tudo que está escrito, o jornal está repetindo. Amém, irmão? Está entendendo o que eu estou falando? Amém. Agora, nós conhecemos Jesus, recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Então a nossa fé é inabalável e ela sabe que tudo que aqui está escrito vai acontecer, amém? Amém. Glória a Deus. Então isso vai acontecer. Mas esses corpos imortais que ressuscitarão serão carregados de pecado. Mateus 10 e 28 falou o quê? Parem de temer o homem que nada pode fazer, temam a Deus que ele pode entregar vocês ao inferno. Tá? Corpos carregados de pecado. Apocalipse 20, 11, 15, que o nosso irmão já fez a leitura, retrata corpos carregados de pecado. Então esse julgamento é para a aplicação das sentenças. Presta atenção aqui, meus irmãos. Este julgamento é para a aplicação das sentenças. Nós estamos aqui com a doutora Elisete, e ela sabe que só pode dar aplicação da sentença o juiz. Glória a Deus. Por mais que o promotor, por mais que a acusação saiba que o réu está condenado, eles não podem dar a sentença. Quem vai dar a sentença definitiva e vai ler os laudos explicando a sentença é o juiz. Glória a Deus. E aqui o juiz, aleluia, Aleluia. o Deus Todo-Poderoso, que hoje é porta da graça, ele vai dar a sentença a cada pecador. Eles vão entender por que eles estão condenados. Esse juízo não é para arrependimento. É o juízo final. É o final. Já estão condenados. Olha a palavra do Senhor em João 3 e 18. Lê para nós, irmão Eli, João 3 e 18. Eita glória. Aleluia. Pecador já está condenado, irmãos. Quem não creu no Filho de Deus já está condenado. Olha aí o que a palavra diz. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Está entendendo, irmãos? Não é os evangélicos que falam, não é eu que estou falando, nem ninguém que fala. A Bíblia diz: quem não crê nele já está condenado. Ou, enquanto em vida, condenado você já é. Não, já está condenado. Agora o que você está buscando? A salvação. Crer te tira da condição de condenado e te traz para a condição de livre, Glória a Deus. de aceito como filho de Deus. Morreu condenado, condenado está para todo sempre. Não há arrependimento após a morte. Alguma denominação prega em purgatório. A Bíblia não fala sobre purgatório. Não existe ensinamento bíblico sobre purgatório. Não existe uma alma penada, arrependida, aguardando salvação. Existem almas condenadas e almas salvas, ambas aguardando a ressurreição. Umas para a vida eterna com Deus e outras para a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, com Satanás e os seus demônios. Está entendendo até aí? Diga amém. Amém. Os livros dos céus serão abertos. Os mortos serão julgados pelo que está escrito nos livros. Diga assim: no céu, No céu, nós temos livros. nós temos livros. Apocalipse 20, 11 e 12. Vamos repetir o verso, irmão Eli? Para que fique bem entendido. Gente, eu tenho visto cada besteira na internet. Já tinha bastante, mas agora com essa guerra o negócio triplicou. Não, irmão, sinceramente. É o verso 12. Isso, meu filho. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono,
e abriram-se os livros. Olha aí, os livros, no céu tem livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha só, a palavra do Senhor diz também, Eclesiastes, né? Que toda a nossa obra, ela será julgada, quer seja boa, quer seja má. É por isso que nós temos que nos preocupar muito mais com o que nós somos, do que com o que os outros estão fazendo. Vocês compreendem isso, meus filhos? Pastor, Leia, meu filho. Eclesiastes 12, 14. Isso, por favor. Porque Deus há de trazer a juízo Ó. toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quando que tudo isso será exposto? No dia do juízo final. Tudo que nós fazemos, todas as nossas crenças, elas estão sendo anotadas neste livro que Apocalipse cita para nós. Tudo. Quando chegar o dia do juízo final, mas não é bem assim. Espera aí, dia tal, hora tal, você fez isso, isso, isso e isso com fulano de tal, você fez isso, tá tudo aqui, ó. E aí vai ser uma cura da amnésia extraordinária. Porque o Senhor vai fazer, irmão, a pessoa, era eu mesmo. Fui eu mesmo. Foi assim mesmo que eu vivi. Foi isso mesmo que eu pratiquei. Então esse juízo é para sentenciar os ímpios pelas suas ações em vida. É por isso que a gente diz, um dia a conta chega. Um dia vai se pagar. Não é porque a gente quer colocar medo em alguém, não, queridos, é porque é realidade. Estão fazendo mal para você? Descansa o teu coração e continua fazendo bem. Porque vai chegar o dia que até o que está encoberto, ou seja, a pessoa fez no secreto, ninguém sabe que foi ela. E Deus vai dizer assim, eu vi, eu estava lá. Eita glória, aleluia. Eu estava lá, eu vi. Conversas que você nem sabe, pessoas que te abraçam, que te dizem amar, e por trás estão lá maquinando contra a tua vida. Talvez em vida você nunca vá ficar sabendo. Naquele dia Deus vai dizer, eu vi o que você fez com aquele meu filho. Eu vi o que você falou, eu vi o que você tramou. Então, irmãos, vocês estão entendendo que a crença em Jesus Cristo está muito ligada às nossas ações. Não basta só eu dizer que creio, todo aquele que crê, ele nasce de novo. Ele tem uma vida transformada. Então as suas atitudes, elas mudam. Como que eu reconheço um salvo? Pelas suas obras, pelas suas atitudes. Todo que tem boa obra é salvo? Não, porque salvação não é por obras, mas todo salvo, ele é salvo para boas obras. Amém. Então se você diz ser salvo e não tem boas obras, você não é salvo. E se eu tiver boas obras, mas não crie em Jesus, não é salvo também. Porque é uma junção, eu creio e eu pratico. Não é eu pratico e estou salvo, é eu creio, sendo salvo, eu começo a praticar. Entenderam, irmãos? Aí eu começo a mudar minhas atitudes, eu começo a amar quem me odeia, é o caminhar a milha seguinte. A primeira milha é a lei, a segunda milha é a graça. Então, uma milha só, até o pagão caminha. Mas aí, aquele que nasceu de novo, ele vai 2 milhas com o seu inimigo, para ajudá-lo. Dar um copo de água ao amigo, o pagão dá. Mas o que é cristão, dá um copo de água ao seu
inimigo. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Leia, por favor. Eu vou só ler o finalzinho, porque o começo, né? Vou ler todo. Daniel 7:10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Aí, tá vendo? Daniel e Apocalipse, 2 livros que tem que ser estudados juntinhos. Então tá aí, estou gostando desse servo, assim que é bom, viu meu filho? Gente, afiadinha na Bíblia, aleluia. Oh, glória. Está entendendo, irmãos? Então, amados, fazer o que não crê em Deus faz, não te qualifica como salvo. Porque tem muita gente lá fora que eu vou te falar, dá um show em nós. Nas suas atitudes. É crer e fazer. Fazer e crer, tem que andar junto. Não basta só fazer. Eu faço porque eu sou bom, mas não creio em Deus. Você não é bom coisa nenhuma. Você está fazendo porque Deus é bom, ainda que você não creia nele. Então tem muita gente que faz para dizer que Ele é bom, e bom é o Senhor. Estão entendendo até aí? Amém. Vamos para frente. Segundo entendimento, verso 11 de Apocalipse 20. De cuja presença fugiram a terra e o céu. De cuja presença fugiram a terra e o céu. Assim como o sol ao nascer ofusca a lua e as estrelas, e estas parecem recuar para o infinito além, e não podem ser vistas devido à superior claridade do sol, o mesmo ocorrerá com a terra e o céu, quando o Filho de Deus se manifestar na sua excelsa glória para julgar os mortos. Apocalipse também fala que a cidade santa, ela não precisará de luz, porque Ele mesmo será a luz. Glória a Deus. Olha que forte, que tremendo, que poderoso é a manifestação do nosso Senhor. Então, céus e terra vão recuar diante da presença dEle, quando Ele se manifestar para julgar os mortos. É a glória que eles, quem? Os mortos, se privaram de participar, quando em vida eles escolheram viver no pecado. Eita glória! O que é que o apóstolo Paulo diz? Que nunca se viu e nem subiu ao coração do homem ainda, o que em nós, as coisas que deveriam ser reveladas, em nós deveriam ser reveladas. E que coisas são estas? A glória do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. Então hoje, na verdade, irmãos, nós, quando estamos diante da presença do Senhor, nós nos sentimos o quê? Um pó, uma folhinha seca, porque a glória dele é tão grande, que a gente não consegue chegar diante de Deus com o nosso eu. É por isso que eu desconfio de gente que diz que está na presença de Deus, e o eu está lá em cima. E o eu chega primeiro. Não, não está nada. Porque na presença do Pai você não consegue ficar vivo, irmão. Está entendendo? Você morre. Você morre para o seu eu, para o seu egoísmo, para o seu orgulho, para a sua soberba, para o seu achismo. A gente morre. E aí, quando Ele se manifestar, eles, os mortos, que se privaram de participar dessa glória, ficarão abismados, chocados. Céu e terra vão se curvar, recuar, vão dar licença para a glória que vem se manifestando através do Filho de Deus. Pastora, Apocalipse 21 e 23. Leia, meu filho. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e Eita, o Cordeiro glória. é a sua lâmpada. Aleluia. Glória a Deus. Está vendo? 2:5. 22:5 também. Leia mais um versículo. Aleluia. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Eita glória. Glória a Deus, aleluia. A Aninha e o Eli se casassem, ia ser uma bomba atômica, né? Os dois, meu Deus. Um ia ler a palavra daqui, o outro dali, o outro pá, ia ser uma guerra de Bíblia. Meu Deus, mas assim não dá, né? Eu vou ter que ir junto, vazou, glória. Brincadeira, né, irmão? Só para descontrair um pouquinho. Mas vai que o anjo passa e assina, né?
Oh, glória. Eita, glória. No juízo das nações que ocorreu antes do milênio, vocês lembram que a gente já viu um juízo, certo? Que foi o das nações. Jesus fez o mesmo. Antes os vivos, aparecendo cheio de glória e majestade, e agora, aqui em Apocalipse 20, os mortos que ressuscitarão para o juízo final. Amém? Vamos mais um pouquinho à frente. Apocalipse 20, verso 12. Os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Vamos ver quem são eles? Os grandes e os pequenos. Tem a ver com a importância, tem a ver com a posição, com o prestígio, com a influência, e não com o tamanho e nem com a idade. Amém? Então, quando o Apocalipse aqui, João está falando sobre os mortos, os grandes e os pequenos, não está falando sobre idade, está falando sobre estatura, está falando sobre prestígio, que se conquista pelas obras. Ah? Por isso que tem gente que fala assim, já de eu entrar no céu, tá bom. Vê lá em vaso, aleluia. Esses aqui não vão nem entrar. Né? Se ficar nesse pensamento, não consegue nem entrar. Prestígio, influência, não é? Então, João está vendo. A gente vai ver isso em vários contextos, que eu não vou ler todos para a gente ganhar um tempinho, mas você vai ver Mateus 24 e 30, Mateus 10 e 42, Atos 8 e 10, Atos 26 e 22, Apocalipse 11 e 18, 13, 16, 19, 5 e 18. Você vai ver referências a essa questão de grandes e pequenos. Está falando de prestígio, tá? De influência, de posição. Vamos adiante. Ainda no verso 12, fala sobre o julgamento e os livros do céu. Diz assim: então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, é importante vocês prestarem muita atenção, irmãos, e saberem que Deus tem livros, onde tudo é anotado. Vamos lá. O livro da consciência, Romanos 15, Romanos 2, verso 15. O livro da consciência. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Olha que sério. Agora o capítulo 9, o verso 1 de Romanos. Capítulo 9, o verso 1. Romanos, capítulo 9, o verso 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Percebe que Paulo, ele está falando sobre consciência, e lá no capítulo 2, ele vai falar sobre tudo que está passando pela mente, pela consciência, pelo entendimento, é escrito. Quer para depois trazer um resultado positivo das coisas boas que foram feitas, ou um resultado negativo das coisas más que foram feitas. Então nós temos o livro da consciência. Segundo, nós temos o livro da natureza, Jó capítulo 12, versículos 7 e 9. Jó capítulo 12, versículos 7 ao 9. Mas, 12, 7 a 9, né? Isso. Mas pergunta agora às alimálias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala a terra, e ela tu ensinará, até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas essas coisas,
que a mão do Senhor fez isso. Olha que interessante. Vocês entenderam o que vocês acabaram de ouvir? O que vocês entenderam? Não entendeu nada, meu filho? O livro da consciência. A consciência é um livro. Deus usa deste livro chamado consciência para depois trazer tudo à tona. Agora aqui fala do livro da natureza. Peixes, aves, árvores, ou seja, a natureza como um livro de Deus, registrando tudo que o ser humano faz. Entendeu? Eles sabem quem é. Eles sabem, reconhecem. A Bíblia diz que a natureza geme. E a natureza é um dos livros que Deus usa. E usará para o juízo. É forte. Leiamos Salmos 19, verso 1 ao 4. Aleluia. Salmos 19, verso 1 ao 4. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Está entendendo? Neles pôs uma tenda para os povos. A natureza sendo testemunha de toda a obra e grandeza de Deus, registrando. Romanos 1:20. É forte, meus irmãos. São os livros que Deus tem lá no céu, na mão dele. Ele pega assim, traz. Opa, deixa eu dar uma lida aqui, o que está sendo registrado pela natureza. Vem cá, consciência, deixa eu dar uma lida aqui, o que está sendo registrado na consciência do homem. Eita glória! Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Está vendo? Para que eles fiquem inexcusáveis. A natureza como uma prova. A natureza como um registro. A natureza como um livro a anotar todas as coisas. É muito forte. Terceiro livro, o livro da lei. Romanos capítulo 2 e 12. O livro da lei. Romanos 2 e 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Eita! E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque é uma grande pergunta, um questionamento sempre que me fazem, é sobre as pessoas do Antigo Testamento que não tinham o Espírito Santo para convencê-las e também não tiveram oportunidade de conhecer Jesus. Como que fica? A resposta está aí. Lê mais uma vez, meu filho, por favor. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Sim. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, quem não tinha conhecimento da lei e pecou, errou, praticou obras más, é condenado. Só que o seu julgamento, seu juízo, a balança de Deus, saberá julgar cada um que não tinha lei para orientar nas suas atitudes. Aquele que tinha lei, sobre a lei. Opa, tem lei, abre o livro da lei. Ah, já estava na lei, vamos ver aqui. Ah, tá, a lei dizia assim, assim, assim. Então tá, vou te julgar sobre a lei. É simples, irmãos. É aquela coisa da ignorância, né? A pessoa Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas não significa que no tempo da ignorância você vai para o céu porque você era ignorante. Não, porque aí tem a consciência, né, no caso. Você está entendendo? Ah, eu era ignorante. Pois é, queridos, era ignorante porque você quis. Porque Deus, quando fez Adão e Eva, não fez Adão e Eva ignorantes. Então, em toda a época do ser humano, na sua existência, Deus sempre proveu a ele uma forma de se relacionar com o espiritual, com o soberano. Tanto que o ser humano ele tem uma busca incansável por pai, por alguém que governe sobre ele. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Ainda falando sobre o livro da lei,
Ora, a lei revela o pecado. Romanos 3:20. Vamos ler? Por que a gente esmiuça a palavra, irmãos? Porque na internet tem cada teologia aí escatológica terrível, que eu não aconselho vocês a assistir não, viu? Porque é coisa... Eles devem ter rasgado algumas páginas da Bíblia, só pode. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Está vendo? Aqui Paulo já está fazendo entender o quê? Olha, a salvação agora é pela graça. Porque se ele for trazer os juízos pela lei, a lei revela o pecado. Vocês não seriam salvos jamais pela lei. Está pegando aí, sim ou não? Então, o livro da lei, esse livro da lei vem revelando o nosso pecado. É isso que precisamos entender, que os nossos queridos irmãos judeus não entendem ainda. Eles querem uma justificação pela lei, mas pela lei eles vão ser condenados, porque a lei revela o pecado do homem. E Jesus veio para fazer o quê? Para jogar no mar do esquecimento. Enquanto a lei vem, traz à tona, Jesus vem e joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Mas tem o livro da lei. Você quer ser julgado pela lei? O verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Aí fica a pergunta, porque tem pessoas que estamos no tempo da graça, a porta da graça aberta, ele quer viver na lei, né? Cheio de dogmas, liturgias e coisa arada, meu Deus do céu. E querem seguir o judaísmo, aquela coisa toda. Quer viver na lei? Então Deus vai pegar o livro da lei para te julgar. E aí Paulo diz que se você pecar em uma coisa, você errou em Pronto, acabou. Então eu prefiro entrar pela graça. Agora, para os mortos, que aqui a gente está falando dos mortos, que morreram sem Cristo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que vão ressuscitar para esse juízo final, para muitos Deus vai trazer o livro da lei, porque eles morreram sob a lei. Amém? Então é sobre a lei que eles vão ser condenados. Já estão condenados, mas vão ser sentenciados. Vamos lá. O livro do Evangelho, João 12:48. Vamos lá? O livro do Evangelho. Eita glória. João 12:48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Qual é o livro do Evangelho? A palavra do Senhor Jesus. E olha só, essa palavra o há de julgar no último dia. Então eles vão estar diante do Senhor. E o que ele vai trazer? A palavra. O que Jesus diz? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então eu creio em Jesus como está escrito nas Escrituras. E é pela palavra de Deus que nós vamos ser julgados. Hoje a gente vive uma moda, né? Ai, não julgueis para não ser julgados, porque a gente não tem autoridade para julgar ninguém. Nós não temos mesmo, mas a palavra de Jesus tem. Eu não posso te julgar nas minhas próprias experiências ou pela minha própria santidade. Eu posso te orientar, te advertir e te denunciar pelo que está escrito na palavra. Pelo que está registrado na palavra. Porque é a palavra que será usada para o dia do juízo final. Vamos ainda ler Romanos 2:16. Romanos 2:16. O livro do Evangelho. Eita glória, como o diabo odeia a Bíblia Sagrada, né? 2:16. No dia
em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, Ó. segundo o meu evangelho. Aleluia. Segundo o evangelho de Jesus Cristo, Deus há de julgar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então se apeguem à palavra, comam a palavra, vivam da palavra, observem a palavra. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Observando a palavra do Senhor. Hoje as pessoas não querem viver do evangelho. Elas querem inventar as seus próprios achismos, sua própria teologia. Ah, porque isso é pecado, porque aquilo não é. Irmãos, o que está escrito, vamos para o que está escrito. Amém? Tem gente já pregando que não se deve orar pela paz em Israel, porque as profecias vão se cumprir, então não pode nem orar. Meus irmãos, quantas vezes na Bíblia Sagrada alguém orou e Deus reverteu a situação? Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes? Deus amenizou, Deus deu mais tempo de vida. Isaías chega para o profeta Ezequias e diz: prepara a tua casa, põe em ordem, você vai morrer. Quando Isaías está saindo no pátio do palácio, Ezequias está lá chorando e orando. Deus fala para o profeta: vai lá e volta, diz que eu acrescentei 15 anos de vida. Glória a Deus, aleluia. Vai lá. Quantas passagens da Bíblia que alguém clamou, que alguém intercedeu, que alguém orou, e Deus disse: por causa da tua oração, eu ouvi a oração do menino, eu vou fazer, Abraão. Se tiver lá, Abraão, 10 justos, eu não destruo. Se tiver, Abraão, quer dizer, Deus está flexível ao nosso clamor. Deus, pastora, Deus não se arrepende do bem, Ele se arrepende do mal. Exato. Do bem Ele não se arrepende, mas agora do mal Ele se arrepende. Ele se arrepende. Você não pegou não, né, irmão? Eu entendi que você não pegou. Por que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Porque o homem estava praticando mal, o homem tornou-se mal. A Bíblia diz que chegou nas suas narinas o cheiro da sua malignidade. Aquilo que é o bem, Deus jamais se arrependerá, mas aquilo que é mal, Deus muda a sentença. Está pegando, irmão? Mas a gente tem que clamar. A busca de Deus em toda a história humana era encontrar alguém que tapasse a brecha. Ele disse: eu procurei entre eles um homem que pudesse tapar a brecha. Ninguém eu achei. Se eu encontrasse um. Pastora, Gênesis capítulo 6, versos 5 em diante. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a sua imaginação dos seus pensamentos e de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé vivia no que era bom. Noé vivia na presença de Deus. Deus diz: não, Noé, vem cá, Noé, faz uma arca, entra, porque eu vou destruir tudo. Glória a Deus. Está entendendo? Então isso aí é tremendo, amados, isso é maravilhoso. Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor Jesus. Precisamos abandonar a religiosidade. Precisamos abandonar o misticismo religioso, e comermos a palavra de Deus e vivermos o evangelho de Cristo. Não o evangelho da Assembleia, o evangelho da Batista, o evangelho da Presbiteriana, o evangelho da Belém, não. O evangelho que é a palavra de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória! Aleluia. Aleluia! Um grande reverendo do Brasil, da Presbiteriana, falou essa semana que o que está acontecendo não é cumprimento de profecia, coisa nenhuma, porque tudo que tinha para acontecer a Israel já aconteceu. Irmãos, sinceramente, irmãos, aí os caras falam que é PhD não sei o que, é doutorado. Irmãos, eles deviam pastar no pasto, com doutorado e tudo.
Não, com todo respeito, irmãos, isso é um atraso, irmãos, para o Evangelho. Um homem de Deus falar uma coisa dessa. Isso é um atraso para a teologia bíblica. Onde já se viu, nem começou, irmão, o negócio. Está começando agora a ser desenhado o que vai acontecer. É um comecinho, é um dedinho, só para a gente ter uma pitadinha de informação do que vai acontecer ainda a Israel e as nações de todo mundo. E a igreja do Senhor, eu vou dizer, irmãos, a mensagem de alerta é para a igreja. Aleluia, glória a Deus. A igreja abra do olho e preste atenção no relógio chamado Israel. O alerta é para nós. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, não escutem, não assistam, não leiam pessoas que fazem o seu próprio evangelho. Está escrito em cada página da Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo. É igual, essa semana, até foi a Rose que me mandou, nem tinha visto ainda, um dos componentes de uma banda famosa do Brasil, uma banda maravilhosa, top, que eu curto bastante, dizendo, eles fazendo um podcast, dizendo que, falam que o arrebatamento da igreja vai ser num abrir e piscar de olhos. Tem nada a ver com um abrir e piscar de olhos, vai ser gradativamente, todo mundo vai ver. Diz que a música está errada, aquela música que a gente canta. Mas a igreja será arrebatada, no piscar de olhos acontecerá. Aí o outro falou assim, tá vendo? Por isso que tem que cuidar com o que canta. Mas então a Bíblia está errada. Porque a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que vai ser não, daí eles fizeram uma alegação. Acha aí rapidinho o vaso de alabastro. A Ana lá, a Ana. 1 Coríntios 15. Não, porque vai transformar o corpo, daí nós vamos ficar andando aqui igual as múmias, esperando gradativo cada um subir. Sobe um pouquinho aqui, sobe um pouquinho ali, sobe. Mas eles falam assim, até dá para puxar o vídeo ali, mas eu não vou soltar por causa da internet, hoje dá processo. Mas eles falam que não vai ser assim um piscar de olho. Vai acontecendo, será um grande acontecimento. Todo mundo vai ver, então, pelo que eles falam, dá a entender que é devagar. Para dar tempo de todo mundo ir vendo e acontecendo, como se fosse um dominó, um efeito dominó. Pá, 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 e vai acontecendo. 1 Coríntios 15, vamos lá. 51, 52 em diante. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Vamos parar aqui, irmão, vamos parar aqui. Está ficando nervosa já. Todos seremos transformados, amém? Amém. Vamos parte por parte. Por isso que crente que não vem na quarta palavra, só Jesus na causa. Todos seremos transformados. Ponto. Primeiro ponto. Vírgula. Eu não sei, irmãos. Eu acho que eu vou fazer uma faculdade de português para ensinar as pessoas a ler a Bíblia, porque não tem cabimento. Vírgula. Não acabou o assunto. Amém. O assunto é contínuo, no momento. Num abrir e fechar de olhos. Vírgula. Ante a última trombeta, ponto e vírgula. Aí ele dá uma pausa maior para explicar o que essa trombeta vai fazer. Ele fala, porque a trombeta soará, vírgula, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Glória a Deus. Então está acontecendo uma ressurreição de mortos, e nós seremos transformados. Presta atenção, repete o que ele já falou. Todos seremos transformados. A trombeta vai tocar, os mortos ressuscitar e todos nós transformados.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Continua, meu filho. Quando isso que é corruptível Nós, se os revestir vivos. da incorruptibilidade, vírgula, Corpo transformado. e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Oh, aleluia. Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eita maravilha. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que coisa linda. Até aí ficou-se entendido o quê? Que vai ter uma trombeta soando, nós os vivos sendo transformados, os mortos ressuscitando, e a gente encontrando com o Senhor. Agora vamos a 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Por que eu estou fazendo essa pausa aqui? A gente já estudou sobre isso, né, irmãos? Mas é importante, porque às vezes você pode ficar vendo algumas coisas na internet e fala: ih, a nossa pastora está meio viajando. Então eu quero que você leia 1 Tessalonicenses 4, verso 14 em seguida. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Oh, glória. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido. Primeiro entendimento aqui então, só para a gente não pular. Primeiro entendimento do verso 15. Não precederemos os que dormem, ou seja, os que dormem ressuscitam e já se encontram com a gente. Nós não vamos primeiro para depois eles ressuscitarem. Há uma junção, há um encontro nas nuvens, amém? Dos que estão vivos agora com corpos transformados e dos mortos que ressuscitam. Prosseguindo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Vou falar isso aqui porque tem uma raça que só Jesus na causa, que fala que Jesus não vai descer não. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Vai descer. Não para pisar a terra. Ele só pisa a terra depois, quando ele vem com a igreja para estabelecer o reino sobre Israel. Prossigamos, meu filho. E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Olha o encontro acontecendo. Glória a Deus, aleluia. A encontrar o Senhor nos ares. É isso aí. E assim estaremos Onde para que o Senhor sempre vai com estar? o Senhor, nos ares. Nós vamos ser o quê? Arrebatado. O que é isso, irmãos? Está escrito, então tem que rasgar a Bíblia desse povo, irmãos. Não dá, não tem cabimento. A encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Está escrito. Cadê o versículo do abrir e fechar de olhos aí, Aninha? Repete 15:52, 1 Coríntios. Vai ficar bem registradinho, para não haver nenhuma dúvida. 15:52, olha lá. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Agora vem aqui. A questão deles foi a questão do abrir e fechar de olhos. Mas do que nós podemos inventar aqui, irmão, sobre essa questão do abrir e fechar de olhos? Corpo transformado é arrebatamento, irmãos. Amém. Não, é que o abrir e fechar de olhos é para transformação do corpo. Mas a transformação do corpo é o arrebatamento. Ele não vai transformar o corpo e ficar esperando. Pastora, se a senhora me permite... Ele transforma para subir. Se a senhora me permite uma colocação... Por favor. Eu estava escutando o pastor Napoleão Falcão, e ele explica um pouquinho isso aqui. Inclusive, eu grifei na minha Bíblia essa palavra, num momento. No original grego, ele diz que essas duas palavras significam era atômica. E esse abrir e fechar de olhos,
ele diz que é 3 milésimos de segundo, porque é o tempo que a gente faz para piscar o olho. Por que Paulo usa essas duas expressões? Porque, primeiramente, não era naquele momento que Jesus ia voltar. Jesus ia voltar na era atômica, que é a que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. E num abrir e fechar de olhos, porque é a coisa mais rápida que existia naquela época. Para que o nosso psique humano entenda a rapidez. Você vai ver muitas visões de Ezequiel e visões apocalípticas. Ô, gente, se eles não falarem numa linguagem que a gente entende, a gente não ia entender nada. A gente ia ler a Bíblia e falar assim, uau, que coisa mais louca, não estou entendendo nada. Então eles tentam reproduzir, para quem vai ler depois, da melhor maneira possível. Não é? O que para nós a gente vê de mais rápido que a gente consegue fazer? Abrir e fechar o olho. Piscar. Isso está tratando da rapidez do acontecimento. Glória a Deus. Aí os caras vão para a internet, uma banda famosíssima, milhares e milhares e milhares e milhares de seguidores, para falar uma bobagem dessa. Que o hino está errado, que não pode cantar assim, porque não é assim, que o que vai ser num piscar de olhos é a transformação do corpo, mas o arrebatamento. E aonde que está dizendo, irmãos, eu não aguento não. Só Jesus na calça, não dou conta. Aonde é que está escrito que todo mundo vai ver isso aqui? Mas é justamente Mateus 24 que é para Israel, qualquer criança sabe disso. Todo mundo sabe que o texto de Mateus 24, ele está mesclado alguns poucos versos para a igreja e todo o demais para Israel, que é a segunda vinda de Cristo para a terra, quando ele desce, porque o arrebatamento, irmãos, não é a vinda de Cristo para a terra. Aleluia. O arrebatamento é a vinda de Cristo para a igreja. Amém. Tirando a igreja da terra. Glória a Deus. Depois dos 7 anos das bodas do Cordeiro, é que ele termina de descer com a igreja. Aí sim, todo olho verá. As nações tremerão, se apavorarão e vão reunir seus exércitos para ir derrotar Jerusalém e Jesus lá. Isso é mais claro do que clara de ovo. Oh, já pensou? Jesus, me perdoa, estou indo, eu te quero. Quem não quer, se estiver vendo? Hein? Não vai dar tempo de nada. Quem que não acredita que o diabo existe quando o bichão aparece? É a confusão que eles fazem. Não é verdade? Quem não quer ser salvo se vê Jesus nas nuvens? Claro que todo mundo quer. É Mateus 24 e 30, a confusão que eles fazem. Leia. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha aí. Então é a confusão entre a segunda vinda e o arrebatamento. Então. Exatamente. Esta aparição de Jesus já é com a igreja glorificada. Glória a Deus. A gente viu isso em cada detalhe do Apocalipse. Amém, irmãos? Amém. Esta aparição já é com a igreja glorificada. Quando Jesus vem tirar a igreja da terra, queridos, ninguém está querendo Jesus, ninguém está querendo Deus, não. Está todo mundo querendo ganhar dinheiro e fazer mais dinheiro e poder e dominar e conquistar. E querendo mesmo é o anticristo, essa que é a grande verdade. Vocês estão entendendo? Amém. Então, irmãos, até pessoas de Deus, que a gente ama, que a gente canta as músicas, que a gente às vezes senta para ouvir pregar, você tem que tomar cuidado. Tudo que eles falarem, você tem que ir lá conferir na Bíblia. Certo? Nós já estudamos aqui também sobre Mateus 24. É óbvio que Mateus 24, ele não é para a igreja do Senhor na sua totalidade, senão a gente estaria fritinho, assadinho no fogo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a gente precisa amar a palavra. A gente precisa gostar de pegar a Bíblia e folhear, irmãos. Sair um pouco dessas informações de internet. Às vezes as pessoas querem discutir algum assunto comigo, eu falo, não, amado, por WhatsApp não dá. Se você quiser, a gente tem que sentar, você traz sua Bíblia, eu vou pegar minha Bíblia, e aí eu vou te mostrar, verso por verso, capítulo, aí nós vamos ler a Bíblia. Esse negócio de vir com comida pronta, que a gente nem sabe como foi feito,
Não, não. Vamos abrir as páginas da Bíblia Sagrada e ler. E de preferência com um bom dicionário do lado, não é? De preferência, perguntando gramaticalmente como que está escrito, porque as pessoas estão lendo a Bíblia errado. Elas não estão entendendo o que elas estão lendo. E aí elas fazem as suas próprias interpretações. Esse é o grande perigo desses meninos novos, que porque canta e toca acham que são pastores. Vocês tomam cuidado com isso aí. Uma meninada nova, toca muito bem, canta muito bem, mas deveria continuar só tocando e cantando. Aí todos já se intitulam pastores, mestres, e aí começam a falar abobrinha na internet. Não deem ouvidos, meus irmãos. Irmã Maria quer falar? Claro. Quanto mais antiga, melhor. Mais distante. Mas, irmãos, toda Bíblia que mexeram, você não deve nem comprar como crente. Você não devia nem comprar. Mexeu na tradução da Bíblia, você não compra. Fuja, porque tem um castigo violento. Ai daquele que acrescentar ou tirar um tio dessas santas escrituras. Ai daquele, está escrito em Apocalipse. E agora cada vez estão modernizando, tirando palavras, tirando textos, editando Bíblias novas, com linguagens novas. Nosso português é fraquíssimo, irmãos. O português agora contemporâneo, moderno. O português antigo era rico, mas nós estamos perdendo o valor das palavras, porque estamos substituindo as palavras. Vocês estão entendendo? Então tem que ter um cuidado muito grande, para que o adversário não venha nos enganar. Você pega uma Bíblia aí toda editada, toda transformada, pastora, mas na minha Bíblia, que na sua Bíblia, irmão? Vai tomar vergonha? Compra uma tradução boa, amém? Tradução boa, antiga, Almeida, fiel, corrigida, compra coisa boa, fica comprando essas coisas aí, que ficam esses americanos traduzindo aí, tirando as palavras. Satanás, irmãos, ele é tão ligeiro, que se vocês não sabem, eu vou contar para vocês. Já existe aqui no Brasil donos de editoras satânicos, satanistas comprando as editoras. Então os irmãos abram bem do olho, amém? Timóteo 4:3 diz assim, para a gente saber qual o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, Aleluia. cumprindo o teu ministério. Oh, glória! Amontoarão para si doutores. Pessoas, hoje todo mundo, eu sou doutorado nisso, eu sou PhD nisso. Que, irmãos, a igreja não cresceu com PhD nem com doutorado em nada. A igreja cresceu com gente humilde, simples, de joelho no chão, que não tinha medo de expulsar demônio, que o enfermo entrava enfermo, saía curado, que o bêbado entrava bêbado, saía transformado. Foi assim que a igreja cresceu. Glória a Deus, aleluia. Com gente que mal sabia ler e lia do Gênesis, Apocalipse e obedecia o que estava escrito. Aleluia, glória a Deus. Agora é tanto doutor disso, doutor daquilo, PhD disso, PhD daquilo, transformando o evangelho de Cristo, meus amados. Que Deus tenha de misericórdia. Para nós terminarmos, vamos aqui para frente. O quinto livro, o livro da nossa memória. Sabia que a nossa memória é um livro? Olha os livros que Deus tem na mão. Livro da consciência, livro da natureza, livro da lei, o livro do evangelho e o livro da nossa memória. Lucas 16:25. Aleluia. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua memória, lembra-te. vida. E recebestes os bens em tua vida,
e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. A conversa com o rico que foi padecer, qual que é? Ei, traz a tua memória. Como que você viveu lá? Tudo que você tinha lá e não deu valor? Aí Deus pega a própria memória da pessoa e traz para o juízo final. Está pegando, sim ou não? Marcos 9:44. Marcos 9:44. Que isso aqui deve ser uma alusão ao remorso constante no inferno. A pessoa será atormentada pela sua própria memória. Olha isso aqui. Aleluia. Marcos 9, E 44. 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Lê mais um versículo, irmão, até o 48. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, Meu Deus. no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Meu E se o Deus. teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os 2 olhos serem lançados no inferno. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão Eli? Que o maior tormento do lago de fogo e enxofre vai ser a memória. O remorso. Maior tormento. Você vê que nessa passagem do rico e Lázaro, ele pede, pai Abraão, envie lá uns profetas, envie lá alguém para falar para os meus irmãos que ficaram na terra. Ele está atormentado, lembrando que ainda tinha os irmãos dele lá, e era tão terrível que ele estava vivendo ali, que ele não queria que os irmãos dele viessem para aquele lugar. Eita, irmão, isso aqui é muito forte. Que Deus tenha de misericórdia. Amém? Jeremias 17, o verso 1. Falta só mais 2 livros aqui para nós orarmos e terminarmos. Aleluia. Jeremias 17, verso 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração Aí, ó. e nos ângulos dos seus altares. O livro da memória. Tudo cravado, registrado. E quando você tiver esquecido e quiser se desculpar diante dele, lá no juízo final, ele traz, vem cá, memória. Vocês gostam de tecnologia, né? Então, tecnologia. Memória do fulano. Aí a memória velha lá, ó, acusando ele. Passar no telão é por nossa conta, mas eu imagino mais ou menos um negócio assim, né? Então, amados, que o Senhor nos guarde, que a gente leve a sério o Evangelho de Jesus Cristo. Não é pesado, não é, ai, meu Deus, esse negócio dá medo na gente. Não, irmão, não é para servir a Deus por medo, não é por amor. Aleluia. É leve, é suave. Diz, meu jugo é leve e suave. Amém? Não é peso. Se você cair, Ele te levanta. Se pecar, Ele te perdoa. Aleluia. Só não deseje caminhar atolado na lama. Só não deseje viver no pecado. Mas saiba que há o sangue de Jesus Cristo que te purifica todos os dias. Amém. Do teu pecado. Não há necessidade de ir para o inferno. Não há necessidade de morrer sem Cristo. Abrace Jesus, ame Jesus, viva para Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sempre oro e falo para Jesus, se o Senhor correr de mim, eu corro atrás de ti. Não foge de mim não, porque eu te alcanço. Não te largo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Oh, glória, tem que ser como Jacó. Não te solto, não te largo se tu não me abençoares, eu não saio daqui. Oh, maravilha. O livro dos Atos dos Homens, 6º livro. O livro dos Atos dos Homens, Malaquias 3:16. Malaquias 3:16. Eita glória. Ainda vai ficar um pouquinho do juízo final para quarta que vem, para a gente terminar o juízo final. Estamos quase acabando Apocalipse.
Malaquias 3:16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Está vendo, meus irmãos? Há um memorial do que eu estou fazendo para o Eli e o Eli está fazendo para mim. Isso fica registrado. Então, quem teme o nome do Senhor nas suas ações, está sendo registrado. É o livro dos Atos dos Homens. Isso é muito forte. Aleluia. Marcos 12:36. Marcos 12:36. Pastor Jaconias hoje não veio, meus irmãos, porque eles estão meio gripadinhos. E amanhã cedinho eles vão receber nossas primas de São Paulo. Depois de muitos anos, né, a mamãe sem ver suas sobrinhas. Amanhã elas vão chegar, vão vir 4. Vão ficar até domingo ali com eles, vai ser uma festa muito grande, né? Isso, Marcos 12:36. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Atos dos Homens, Lucas 12:7. Davi, profeticamente falando, profetizando, declarando, está registrado. Aconteceu sim ou não? Aconteceu. Lucas 12:7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Irmãos, você já contou os cabelos da sua cabeça que já caiu até hoje? Você consegue contar? Pois a palavra do Senhor está dizendo que o livro dos Atos dos Homens é contado e é registrado cada fio de cabelo da sua cabeça que cai. Você acha que alguma coisa que a gente faz vai passar escondido diante dos olhos do Senhor? Não vai. Vamos aqui mais um verso, Apocalipse 20:12, que nós já fizemos a leitura, mas vale a pena repetir. Aleluia. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ato dos Homens. Um livro só para registrar o que a gente faz. Isso deve nos trazer muito temor, irmãos. Isso deve nos trazer muito temor. E é por isso que antes de você temer um pastor, um líder, uma religião, uma placa de igreja, você deveria temer ao Senhor. Porque muitas coisas que eu faço você não vê, muitas coisas que você faz eu não vejo, mas tudo que nós fazemos o Senhor vê e anota. Uma pergunta, curiosidade minha. Eu já ouvi alguém falar uma vez que cada ser humano tem um livro e nele está sendo escrito a sua vida. É mais ou menos assim que a senhora entende? Ou a senhora acha que é um livro que está registrado de todo mundo? Eu acredito que um livro tem o registro da vida de todos. Porque quando nós falamos do livro, nós não estamos falando de forma literal. Nós vamos entender que nós estamos falando de forma espiritual. Vejam que a natureza é um livro. A memória é um livro, a consciência é um livro. Então Deus não precisa de espaço, não é? Porque Ele é o Senhor do espaço. Então eu acredito que todos os seres humanos, eles estão registrados num livro só. Quando nós falamos isso, precisamos ter a mente de Deus, mente de Cristo, para entender que estamos falando isso de forma espiritual. Não é que Deus tem lá um papel e uma caneta. Não, Deus não precisa do papel e da caneta, amém? Então, como a Bíblia não fala que cada um tem seu próprio livro, mas cada um tem sua própria história escrita nos livros, né? Amém. Vamos ler Salmo 139:16.
que é bom, irmãos, vocês vasculharem Bíblia, abrir, ler? Primeiro, te tira o cansaço, né? Que a gente chega no culto à noite cansado. Segundo, te ensina demais. Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então vejam só, confirmo o que eu acabei de falar. No teu livro, não é no meu. Né? Eu não tenho um livro em especial, é no livro dele. Né? Então, eu particularmente não gosto de achismos e eu não gosto de falar o que não está escrito. Então, apesar de que, não é? De repente chegar lá, cada um tem seu livro, mas não podemos afirmar. Amém? É o livro dele, são os livros de Deus e todos estão ali, sendo anotadas suas obras. Por último, o livro da vida, para nós terminarmos. Salmo 69, o verso 28. O livro da vida, Salmo 69, 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Irmãos, vocês sabem que eu já ouvi pessoas falando na internet que não existe negócio de livro da vida? Eu já ouvi. Então, por isso que eu falo para vocês o perigo da internet. E a importância de vocês virem estudar a palavra de Deus com quem leva a Bíblia a sério, irmãos. E com quem não gosta de misticismo nem de inventar nada. Tá? Eu não sou a sabe-tudo, ninguém aqui é. Ninguém no mundo é, aliás, todo mundo aprende com todo mundo. Agora, irmãos, tem aqueles que estão retardadamente retardando a palavra, e tem aqueles que estão levando a Bíblia a sério e falando apenas aquilo que lê. E eu faço parte desses. Eu leio e guardo o que eu estou lendo. Então eu falo aos irmãos, principalmente ao grupo dos homens, volta e meia eu ouço uma coisinha ou outra de algum irmão comentando, mas lá no grupo, eu quero falar até com a liderança do grupo de homens, qualquer assunto que se tornar polêmica no grupo, feche o grupo imediatamente, amém? E não permita que seja continuada a polêmica. Por quê? Porque nós temos aqui estudo da palavra. A dúvida que os irmãos tiverem, vocês devem vir perguntar a mim. Não é o pastor Cleomar, não é o pastor Ricardo, não é o pastor Jaconias, não é ninguém. Vocês devem vir perguntar a mim. Depois que eu lhe mostrar dentro da palavra, e você ainda assim quiser tomar opinião com os demais, tem total liberdade. Agora, eu passo a minha vida já há mais de 20 anos dedicada a estudar. Não sei nada de cor hoje. Depois do Covid e da quimioterapia, nada que você me perguntar de cor eu sei. Eu vou ter que ir lá buscar e trazer para você. Mas eu não esqueci a Bíblia, não, irmão. A Bíblia está aqui, olha. Está aqui gostosinha, viva dentro de mim. Então vocês devem me perguntar para que não haja jamais entendimentos. Mas eu tenho a minha opinião. Claro que você deve ter sua opinião. Mas não pregue diferente, você que é líder, do que nós estamos pregando aqui, senão vira uma torre de Babel. Amém? Daí se virar uma torre de Babel, chega uma ovelhinha nova, a ovelha fica tontinha aqui, não sabe nem para que lado vai. Não, precisamos falar uma mesma linguagem. Se você diverge de conceitos teológicos, guarde para si. Amém? Bom, é importante. Grupo das mulheres também. Surgiu assuntos. Que assunto está dando polêmica? Opa, parou, gente. Cerrou? Vamos perguntar para a pastora. Tá? Podem até me chamar, perguntar, e a gente vai com muita calma, paciência, tentar explicar para vocês, né? Pastora, outro dia nós fomos comer uma pizza ali, a mesa quase voou, né, amado? Então, a pergunta que surgiu ali, eu posso expor aqui para a igreja? Claro. É acerca do jejum. Sim. Né? Houve ali algumas interpretações, e aí alguém colocou ali, que não vou dizer quem foi, né, que está lá, sabe, a respeito de que Jesus disse que não é para a gente ungir a cabeça e não mostrar aos homens que nós estamos jejuando. Aí, no meu entender, eu fiquei pensando assim, então quer dizer que
fazer uma lista como a gente fez no grupo, está errado. Porque se é para cada um jejuar ocultamente, então a gente botar lá que cada um está jejuando um dia seria incorreto. Né? Foi essa pergunta que eu fiz, aí ninguém respondeu. Então eu gostaria de saber qual que é o que a senhora acha. Perfeito. É uma boa pergunta, é uma boa colocação. Em nada tem a ver com isso, tá? Quando Jesus fala, ele está falando em especial aos homens da lei hipócritas, que eles faziam questão de por fora mostrar uma espiritualidade através do jejum, então não lavavam o rosto, ficavam tudo moribundo, para todo mundo perceber que eles estavam jejuando, mas aqui dentro, o coração deles estava podre. Jesus sempre foi contra, irmãos, a hipocrisia. Jesus sempre foi contra as aparências externas, quando por dentro ainda não havia sido tratado. Então é disso que Jesus está falando. Quando vocês forem jejuar, não precisa ficar fazendo esse drama todo. Afinal de contas, ninguém precisa saber, ninguém precisa aplaudir o jejum de vocês. É como a oração do pecador e do fariseu. Ai, Santíssimo, Pai das luzes, está lá em pecado, arrebentando com a vida dos outros. Ai, Pai das luzes. E aí o pecador, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, não sou nada, em tua presença me dá graça. Aí Jesus falou, quem está aí orando de verdade? Quem está trazendo para fora o seu homem verdadeiro, o que está lá na praça, gritando, se aparecendo, entendeu? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, antes de vestir por fora, tem que estar vestido por dentro. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Então é nesse sentido. Agora não há problema nenhum, e a Bíblia vai nos provar isso, de nós convocarmos jejum coletivos. No Antigo Testamento, era muito comum, por qualquer necessidade que fosse, convocava-se toda a congregação para orações e jejuns coletivos. Todos estavam no mesmo objetivo, no mesmo alvo, jejuando pela mesma coisa. Quando a gente jejua no coletivo, é necessário anunciar. Por quê? Para todos jejuarem com o mesmo objetivo. Agora, eu tenho minha particularidade com Deus, eu não preciso chegar aqui e falar, Eli, eu jejuei hoje, tá? Pastor, e daí? Para mim não muda nada. Está entendendo, irmãos? Eu não preciso ficar colocando nas redes sociais, agora eu vou dobrar o meu joelho santíssimo, no meu quarto secretíssimo, forrado de uma glória, e daqui a pouco, quando eu abrir a porta do quarto, vai sair fogo queimando. Isso é bobagem, irmão. Jesus olha e diz, meu filho, mas o que é isso? Está na moda, claro que está. É tão secreto que está na rede social, né? Está entendendo? Então, quando a Bíblia fala assim, entra no secreto do teu quarto, o que é isso aí? A gente sempre interpreta literalmente lá no quarto da casa, fechar uma porta, não, irmão. O secreto é aqui, ó. Aleluia. Vem cá para dentro. Glória Entra aqui dentro. Oh, arabaxeira cantada. Glória a Deus, aleluia. Entra no seu lugar mais íntimo e fala comigo. Que daí diante de todos, publicamente eu vou te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Então a gente precisa tomar cuidado para não se tornar farisaico. Porque os fariseus, eles eram assim. Jesus tinha uma birra com os fariseus, porque eles queriam aparecer. Agora não é o caso. Nós estamos aqui, irmão Jean, levanta, gente. Precisa entrar numa campanha, eu preciso de vocês. Quem vem comigo? Não, irmão, nós estamos juntos. Que dia vai ser? Não, vamos fazer 3 dias. Vamos embora. Não, isso aí permitido, entendeu? Então, ficou claro, irmãos, isso? Por isso que é importante vocês sempre trazer para a gente, tá? Ficou sem resposta, ficou meio, deu polêmica, né? Esses dias a gente foi comer ali na pizzaria, estava o irmão Cláudio, estava nós tudo ali, e papai começou aí um do lado e outro do outro. A faixa de Gaza começou ali, né? A faixa de Gaza começou ali, e eu estava comendo quieto, eu fiquei, né? Mas eu confesso que eu saí assim, estava entalado. Porque, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com as vãs discussões e sabermos ouvir. Primeiro a gente ouve, tenta assimilar, tenta entender o que está ouvindo, deixa o outro falar, depois a gente coloca a nossa opinião. Eu tenho entendido no espírito, irmãos, que quanto mais nós nos calarmos, melhor. Ultimamente, irmãos, é tempo da gente, é muita gente falando, pouca gente vivendo. Né?
E papai, meu filho, se você pegar com ele na palavra, o negócio vai longe, porque, ixi, enquanto ele não esmiuçar e arrancar ali o... E ali eles ficaram, e é gostoso, né? Porque ali vocês estavam falando com o homem de Deus, ali, então é gostoso. Mas nunca fiquem em dúvida, tá, irmãos? Ah, surgiu um assunto na rodinha, surgiu um assunto no PG. Nunca fiquem em dúvida, chame a pastora da igreja. Pastora, surgiu um assunto assim, assim, assim. Como que é? Como que a pastora vê isso dentro da palavra de Deus? E a gente está aqui para ensinar. Aí depois, vai sentando com os demais. Depois o pastor Cleomar, vai o pastor Jaconias, os líderes vão ensinando vocês, vão compartilhando, tá? Mas cuidado para a gente sempre falar uma linguagem só, tá, irmãos? Sempre falar uma linguagem só. Eu participei de muitas não, né? Que eu só participei de 3 igrejas. Mas na última que eu estava, eu me calava, podendo ensinar, porque não era a linguagem do meu líder. E aí eu dizia para o pessoal, vai lá e senta com ele. Não, mas eu quero ouvir de você. Não, de mim você não vai ouvir. Enquanto eu estiver debaixo da cobertura dele, você não vai ouvir. Vai lá e fala com ele. O que ele te falar é ele e Deus. Né? Por quê? Porque eu divergia, dentro da palavra de Deus não era aquilo, e eu ficava quieto. Porque senão eu estaria usando de rebelião contra o meu próprio pastor. Não pode. Né? Deus não se agrada disso aí. Entendeu? Porque para tudo há um tempo determinado. E Deus sempre traz a luz, irmãos. A pessoa que quer conhecer a verdade, Deus sempre traz a luz. Não se preocupa. Então, o livro da vida, Daniel 12:1. Vamos ler para a gente orar? Já pode até subir aqui, irmão Jean. Daniel 12:1. Eita glória. Vocês querem ver um negócio enquanto ele acha ali na palavra? Quando os fariseus também acusaram Jesus, porque os discípulos dele comeram sem lavar as mãos. Isso é uma cultura, né, entre os judeus, é uma coisa, meu Deus, lava pés, lava mãos, isso aí é muito importante. E eles falam, olha, estão comendo sem lavar as mãos, né? Eles lavam a mão para orar no muro, lavam a mão para tudo. E é engraçado, irmão, vocês sabem de uma coisa? Que a gente costuma lavar a mão quando sai do banheiro, né? Eles lavam a mão para entrar no banheiro, para tocar na parte íntima. A parte íntima para eles é uma parte sagrada. Então eles não tocam na parte íntima com a mão suja. Olha que interessante, né? Então, Jesus olhou para eles e falou, mas vocês gostam de uma briguinha, não? E foi, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Aleluia. Vocês estão invertendo. Vocês estão tão preocupados de entrar alguma coisa contaminada, só que o que contamina na verdade é o que está saindo. Vocês lavam a mão, mas não lavam o coração. Aleluia. E do coração é que procedem saídas de vida, olha. Aí Jesus colocava eles sentados, eles dormiam 1 ano e voltavam. Né? Sobre o jejum. Os discípulos de vocês não estão jejuando, não? Aí Jesus, não, enquanto o noivo está com eles não precisam de jejum, não. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque o jejum é mortificação da carne. Eles estão andando com o próprio que mortifica a carne. Aleluia. Eita glória. Glória a Deus. Eles estão andando com o justificador de pecados. Aleluia. Irmãos, eu amo a palavra. Deus me livre. Se eu pudesse, eu ficava a noite toda. Vamos ler esse verso para nós orar, meu filho. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Que livro? Livro da vida. O livro da vida é o livro que fala da salvação eterna. Oh, glória a Deus. Aleluia. E todos estes livros que nós vimos aqui, eles serão expostos no dia do juízo. Ninguém vai culpar Deus de nada. A presença do livro da vida nessa ocasião, do juízo dos mortos, juízo final, é certamente para provar aos céticos que estão sendo julgados que seus nomes não se encontram nele. Não está aqui, não está escrito. Vocês não estão. Mas como assim?
Ah, eu praticava boas obras, mas não creu. Ai, como assim? Eu criei sim, eu fui lá na igreja tal, eu levantei a mão, mas nunca praticou. Então o nome não está escrito. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos dar graças a Deus, porque eu creio que nesse tempo, eu e você estaremos com Jesus Cristo, já salvos. Aleluia. Oh, aleluia, já transbordando de alegria. Vamos dar graças ao Senhor e clamar pelos nossos familiares. E continuar clamando pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel. Continuar clamando pela salvação dos muçulmanos, islâmicos. Continuar clamando pela salvação dos ateus, dos céticos, daqueles que não conseguem crer que o Espírito Santo os alcance. Ontem eu fiquei tão maravilhado, eu vi a entrevista de um dos filhos dos fundadores do Hamas. É cristão, hoje ele se chama Giuseppe. Oh, glória, aleluia. É cristão. Sabe que isso me dá olha, eu fico arrepiado, irmãos. Isso me dá uma alegria. Porque não tem povos que Deus não alcance. Não há tribos, não há línguas, não há nações que Jesus Cristo não alcance para a salvação. E ele estava ali explicando, irmã Rose, que quando o bebê nasce, eles já começam nas primeiras palavras a ensinar o bebê: morte aos judeus. Tem que haver derramamento de sangue para que a nossa nação seja vingada. Ele disse: é quase impossível um terrorista sair desta mentalidade, mas eu saí, Jesus me alcançou. Olha que testemunho, irmãos. Olha que coisa, em jornal mundial, um jovem dando testemunho da onde Jesus tirou ele. Oh, glória. E o meu coração se alegrou, disse: oh, meu Deus. Oh, papai, toda língua confessará, todo joelho terá que se dobrar e reconhecer que tu és o Senhor. Então nós vamos continuar orando para que haja salvação, para que haja salvação, para que haja salvação, independente da religião, independente da crença, que Jesus se revele a essas pessoas. Oh, levante a tua mão santa para o céu agora. Quarta que vem nós vamos terminar o juízo final. Oh, aleluia, aleluia. Na outra quarta já vamos terminar o Apocalipse. Ah, Deus poderoso. Eu creio, irmãos, que você que tem levado a sério esse estudo, a tua consciência cristã tem mudado. A tua forma de enxergar, de viver, de desejar o céu, ela tem mudado. Oh, aleluia. Enquanto o irmão Jean louva, nós vamos começar a orar. Comece a clamar agora, aleluia. Coloque os teus familiares. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é o autor da vida. Viver buscando aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. Saiba que a vida é muito mais valorosa e não a ponha a perder. Viver buscando. Alcança, Senhor, agora os nossos familiares, papai. Se esquecendo até mesmo de você. Pense, mas nunca pare de buscar quem te quer mostrar a verdade. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isto. Ele é o autor da vida. Oh, aleluia. O nome dele é Cristo. Nós declaramos o teu nome sobre o Brasil, Jesus. Declaramos o teu nome
sobre o feriado de O amanhã. nome dele é Jesus Cristo é o Senhor desta nação. de tudo Jesus isso. Cristo é o Senhor desta nação. Ele é Jesus o Cristo é o autor da Senhor desta vida. nação. Nós levantamos o teu reino sobre o Brasil. Glória. Nós entronizamos o teu nome sobre o Glória a Brasil. Cheira cantaraba, suide cantaraba, cheira cantaraba. O dono de tudo. Declaramos, proclamamos o teu nome. O feriado amanhã não é de nenhuma Aparecida, Jesus. não é de nenhuma santidade, não é de nenhuma entidade. O único Deus é o Senhor Jesus tudo Cristo. teu. A ti nós hasteamos a bandeira. A ti nós levantamos um prato de louvor. Só o Senhor é Deus. É o Senhor de toda a tribo, Aleluia. toda a nação. Oh Espírito Santo. Aleluia. Oh Deus de toda a terra, em nome de Jesus, que haja paz sobre Jerusalém, que haja salvação sobre os muçulmanos, judeus, sobre toda a terra, tribos, nações, línguas e povos. Aleluia. Que haja um derramar do Espírito sobre as nossas casas, famílias, escolas, Sim, Deus. sobre nossas empresas, sobre nossos locais de trabalho. Que haja um derramar do teu Declaramos Espírito, o teu nome, Deus. Cheira cantarabashui de cantarabashuria Proclamamos o teu cantarabia. nome, Senhor. Maranata, Senhor. Maranata, Jesus. A tua Aleluia. igreja clama. Ora cantarabashui de cantarabashuria O cantarábias. nome dele é Cristo. O dono. O dono de tudo isso que temos Carabashui de cantarabashuria vivido. cantarábias. O nome dele é Cristo. Cristo, O dono de tudo isso. que tem. Ele é o autor da vida. Eita Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, Aleluia. a tua igreja está em jejum, a tua igreja está em oração durante toda essa semana, papai. Receba no trono a nossa oração, nosso clamor, e que possamos ter uma colheita extraordinária de almas. Este é o tempo de salvação. Ora basura barabasura barabasura. Cheira mantui de cantarabashui Só de tu és cantarabashui. santo. Esse é o tempo Só de tu salvação. és santo. Não há outro como tu. Shai de carabashui Não há de outro cantarabasura como tu. cantarabacheira. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Ouça o chofar tocando. Só Há uma tu convocação és dos céus. santo. Há uma convocação dos Não há céus. outro como tu. Não há Proclamai a outro vinda do como Senhor. tu. Não há Proclamai a outro vinda como do tu. Senhor. Não há outro como Jesus. Urabacheira barabashui de cantarabasura badai. Senhor, marchamos, lutamos, vencemos e Xerarabashui tratamos. de cantarabasura. Jesus é o Rei de toda a terra. Jesus é o Rei de toda a terra. És tu o Rei de toda a terra, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Aleluia. Nós abençoamos as crianças do nosso Brasil, Jesus. Nós abençoamos as nossas crianças. Elas não pertencem a Cosme e Damião, elas pertencem ao Pai da eternidade. Elas são filhas e filhos do Senhor Jesus. Guarda as crianças do nosso Brasil e deste mundo, Pai. Jesus, Senhor. Xera cantarabá, xeriaste cantarabá, xurabadai.
Seriaste canto iramancho oriaste cantarabasui de proviana. Rabasui deriaste canto iramancho oriaste cantarabasui. Manifesta a tua glória, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado. Oh, Senhor. Aleluia. Ai daqueles Manifesta a tua glória. Tua presença eu necessito mais. Manifesta a tua glória. Tua presença eu necessito mais. Estou aqui. Envia-me. Disponho a minha vida, viverei em santidade. Estou aqui. Envia-me. Envia-me. Manifesta a tua glória, Pai. Disponho a minha vida, viverei em santidade. Buscarei a tua face. Manifesta a tua glória em mim. Então vem restaurar tua casa. Só vem, Jesus, transformar a igreja em tua noiva. Vem curar. Vem trazer a salvação. Vem, meu Deus. Vem restaurar tua casa. Vem, Jesus. Só vem, Jesus, transformar a igreja em tua Vem, noiva. Jesus. Vem curar. Vem trazer a salvação. Vem. Aplauda Jesus bem forte.